Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Pessoal, nós estamos avançando no nosso canal, já estamos chegando a 200 inscritos, mas a gente precisa de ajuda. Eu preciso da sua ajuda, tá? Além de assistir, nós temos vídeo aí com mais de 200 visualizações, mas as pessoas se esquecem de deixar o like, que é muito importante. Então eu peço para você, se inscreva no canal, toque o sininho, deixe seu like, tá? Compartilhe e nos ajude, né, a ir mais longe. Beleza? Muito bem. Dito isso, eu vou iniciar com vocês aqui um vídeo para a gente ter uma noção de como as coisas, se não são colocadas de maneira bem correta, elas acabam passando despercebidas, né? Então vamos, né, abrir esse vídeo com isso aqui. Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês aqui, ó. Você vai observar no texto bíblico, tá? Nós vamos observar no texto original em hebraico. Deixa eu logo dizer para vocês, esse texto aqui é o texto em hebraico, tá? Traduzido, o próprio Google faz a tradução imediata quando a gente chama, tá? Então, as palavras traduzidas são aquelas palavras literais, não é uma tradução como a gente vê comumente nas nossas Bíblias, tá certo? Quando a gente pega uma Bíblia, a gente lê ali aquela tradução, né? Infelizmente, as traduções nem sempre são fiéis ao que falam. Quando você pega o versículo 9 de Gênesis 1, versículo 9, e disse Elohim, deixe-se reunir as águas, tá, sob o céu, ok? Até um lugar. Então, vamos reunir a terra, vamos reunir as águas num único lugar, tá? Num único lugar, numa única porção, num único recipiente. A tradução mais ou menos seria essa: vamos juntar as águas num único recipiente, tá? E diz assim: e deixe aparecer a terra seca. E foi então, ok? Essa palavra aqui, olha, bem aqui onde está o, tá? Mous, está aqui, ó. É essa palavra aqui. Vamos ver aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Iabaxá. Iabaxá. Ok? Quando você pega essa palavra Iabaxá, que está bem aqui, ó, tá? É a transliteração lá. Essa tradução aqui não seria correto terra seca, mas seria continente. Então, em tese, seria dizer, tá? O que a Bíblia estava dizendo ali, naquele momento? Junte-se as águas, junte-se as águas em um único recipiente e apareça um continente, tá? Junte-se as águas em um só recipiente e apareça um continente. Porque aquela palavra lá, que é traduzida geralmente por terra seca, árido, na verdade é uma palavra que quer dizer continente. Um só, apareça um só continente. Uma só porção de terra. Então,
como a Bíblia ela é diríamos assim, uma versão dos livros da Suméria, tá? E aí tem muita gente que assiste os vídeos, não entende muito lá de hebraico, eu também não, mas eu pesquiso, eu corro atrás. Eu não fico aí bebendo água que os outros vão empurrando goela abaixo, né? Então a gente precisa ter noção disso. Então vejam bem, né? Eu estou pegando aí a tradução, tá? Essa aqui é a tradução da Vulgata, Padre Mato Suade, recém-lançado. Mas eu vou pegar aqui a Septuaginta, tá? A Septuaginta aqui, ó, tá? E veja, a Septuaginta diz no versículo, capítulo 1, versículo 9, tá? Capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer o seguinte, olha, tá? Ele diz assim, na Septuaginta diz assim, tá? Depois diz que a água que está debaixo do céu seja recolhida em um recipiente, está aqui, ó. Ele traduziu corretamente. E que a terra seca apareça, mas ele traduziu a palavra para terra seca, que apareça uma só porção de terra, um só continente, porque essa palavra, né, essa palavra aqui, que eu vou mostrar de novo ela, tá? Primeiro eu vou minimizar aqui. Essa palavra bem aqui, ó, Iabachá, quer dizer também continente, né? Eu fui pesquisar e fui verificar isso, né? Bem, o que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, nós estamos vendo que quando os criadores, os seres que fizeram todo esse processo, tal, eles chegaram até ou chegaram à Terra base. Quem acompanha meu canal sabe que eu faço uma diferença entre Terra base e o universo Terra, tá? Quando eles chegaram aqui, de alguma forma, eles já encontraram determinadas coisas. Eles já encontraram uma civilização, eles já encontraram seres que já existiam aqui na Terra, né? Ah, mas Robson, bem, eu quero que você preste atenção, eu não posso colocar todo o vídeo, mas eu vou colocar aqui um vídeo para você. Será que muito antes da época dos humanos modernos, outras espécies inteligentes, possivelmente até de outros planetas, povoaram a Terra? Os teóricos dos antigos astronautas dizem sim, e apontam para os ensinamentos da Cabala como evidência de que algumas dessas espécies que antecederam os humanos também coexistiram com eles. Um exemplo pode ser encontrado no livro do Gênesis da Bíblia. A criatura descrita no Jardim do Éden como a serpente. A serpente não apenas falava, mas ficava ereta. Tinha braços e pernas e claramente inteligência. Estamos descrevendo um réptil pré-adâmico baseado na Terra. E encontramos os ecos disso em lendas e ensinamentos de culturas ao redor do mundo. Portanto, uma das grandes civilizações pré-adâmicas era claramente um humanoide reptiliano. E refere-se a eles como serafins. Se uma raça pré-humana é representada no Jardim do Éden, isso significa que ela continuou a habitar a Terra depois da época dos primeiros humanos? Talvez tenha havido toda uma raça de reptilianos em evolução. Chame-os de serafins, chame-os o que você quiser. Basicamente, eles estavam
à sua maneira, civilizando esse planeta, organizando a vida nesse planeta. E então os seres humanos chegaram a esse planeta e eles perceberam que não conseguiriam conviver e foram para o subterrâneo. Veja, por que eu botei esse trecho da alienígena do passado, da History? É porque eu quero mostrar para você que as teorias que nós estamos desenvolvendo nesse canal não são absurdas. É porque as pessoas não se dão o luxo de pesquisar as coisas. Não, eu não estou pedindo para você entrar em qualquer canal aí e acreditar em tudo que se fala. Não. O apóstolo Paulo dizia: vede de tudo e ficai com o que é bom. O ser humano possui uma massa cinzenta que é exatamente cuja função é você fazer o processo de raciocínio, o processo de raciocinar, de pensar, de averiguar, de questionar, ok? Mas o comentário desse vídeo é muito interessante, porque de fato o que se, o que nós e eu particularmente creio, digo isso com toda sinceridade, é que seres existenciais estiveram aqui na Terra, tá? Não só os Anunnakis, ou Arcontes, ou Elohim, mas eu creio que a Terra tinha seres ou civilizações pré-adâmicas, né? Quando você vê a série Homo sapiens, você vai perceber que antes do Homo sapiens sapiens surgir, houve o Homo sapiens arcaico, que foi ali aquele processo de manipulação genética que deu origem ao Homo sapiens sapiens. Mas o Homo sapiens sapiens não era o único ser vivendo no universo Terra. Existiam outros. E você viu no vídeo que aquele homem como um rabino diz lá: a serpente andava ereta, tinha pernas, tinha braços e, né? ah, Quando você faz uma leitura da Bíblia, e os rabinos eles sabem disso, a primeira leitura é a literal. Você só avança para uma outra, diríamos, uma leitura simbólica, outra, uma leitura mais espiritual. A Igreja Católica diz que o primeiro sentido é o literal. Depois tem um sentido mistagógico, depois tem um sentido moral, depois tem um sentido. Tá? Quem conhece a doutrina da Igreja Católica sabe perfeitamente disso. Então, a primeira leitura da Bíblia deve ser literal. Então, como é que você entende a serpente? A primeira coisa que fazem conosco é fazer a gente acreditar que aquilo é uma história que a serpente não deve ser entendida como serpente, mas ela, na verdade, era o Ra-Satã, o Lúcifer, o coisa, um monte de baboseira que não está descrita no livro. Isso foi interpretações teológicas. Lá fala claramente que há esse ser réptil, né, de raça réptil, ainda que o escritor possa dizer: era um serafim. Apesar de que o serafim de formas que são descritos na Bíblia, realmente eles são serpentes como de fogo, serpentes aladas de fogo. Mas não se trata de serpentes aladas. Não se trata de serafim. Se trata de um ser humanoide, como diz o comentarista da History. Você sabe, há um momento em que as outras espécies
espécies de seres que coexistiam aqui na Terra resolvem dizer: não temos como conviver com os adâmicos, os adapitas, ok? Há um momento que eles decidem, bem, vamos procurar um outro ambiente, uma outra terra, um outro espaço, um outro lugar para a gente viver, porque está difícil aqui. Ok? Aí, você vai me perguntar, bem, e o que significa isso? Significa que se você puxar um pouco pela sua memória, e aí eu vou aqui pegar o que meu estojo para descrever alguma coisa aqui interessante. Diz o seguinte, eu vou tentar mostrar para vocês uma coisa interessante. Olha só. Eu acho que essa aqui, né? Então, em algum momento da história, eles disseram: não temos como conviver. Qual é a concepção ao longo do tempo sobre esse processo? Então, vamos colocar aqui terras superiores. Terra média. E terra inferiores. Então você vai perceber, tá, que ao longo do tempo surgiu isso aqui, ó. As terras superiores, as terras médias e as terras inferiores. Nós estamos bem aqui, ó. Tanto as terras superiores, terra média e terras inferiores, eles compõem, tudo isso aqui compõe, tá, aquilo que eu chamo de universo Terra, ok? A Terra Média, certo? Ela, aqui dentro da Terra Média tem a Terra Base, tá? Aqui dentro tem a Terra Base. Ela não é a Terra Base, tá? A Terra Base. A Terra Base está dentro da Terra Média. Nós estamos bem aqui. Aí você vai dizer, bem, se isso é verdade, Robson, por que que esses seres, e aí, ó, gente, tudo que eles não querem que a gente se aprofunde, eles dizem que é mito. Você que estuda, é estudante de escola, você vai perceber que tudo é ou é lenda ou é mito, ou é lenda ou é mito. E mito é tratado dentro das escolas como algo que é mentira, que foi uma invenção, que é uma história, que tem o objetivo apenas de, diríamos assim, de dar um sentido ou ter uma lição moral ou dar uma lição sobre alguma coisa. As escolas de mistério surgem exatamente cujo objetivo era guardar os segredos que existiam ao longo dos séculos. O problema é que as escolas de mistério foram se perdendo ao longo do tempo. Tá? E as escolas de mistério, as primeiras escolas de mistério, segundo os reveladores, elas não guardavam coisinhas, historinhas, elas guardavam segredos da existência humana na Terra, de como, de fato, esse processo se deu. De onde, de fato, os seres humanos vieram. Ok? O que isso tem a ver com o Gênesis que eu acabei de ler, com esse texto aqui? Né? O que isso tem a ver?
tem a ver que quando nós vemos os nossos criadores, né, os nossos formadores, dizendo: vamos colocar as águas num único recipiente e apareça um continente, bum, o que é que vem para nós? A ideia. A ideia de que essa palavra aqui, terra seca, na verdade é continente, ok? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que antes a Terra era uma única, a Terra base era formada por um continente único. Já ouviram falar da Pangeia, né? Que na verdade Pangeia quer dizer Pangaia. Gaia era o nome da Terra. Pan quer dizer todo. Então, Gaia era uma porção de terra grande. Por isso que nas escolas se chama que houve um período na Pangeia, que era um continente só, e que depois, com o passar do tempo, foram se dividindo e se tornaram 7 continentes. Pelo menos é o que a gente considera hoje, 7 continentes. Né? 7 continentes. Aí esses 7 continentes surgem, tá? Após terremotos, né? Uma série de processos geológicos que vão fazer com que... Mas se você pegar o mapa mundi e você pegar os pedaços dos continentes e juntar, você vai ver que se encaixam perfeitamente. Né? Então, aonde estavam os laboratórios dos Anunnakis? Estavam na África, no Gran Éden. Tinha um Gran Éden ali, na África. Tinha um Gran Éden na América Central e tinha um Gran Éden, tá? Na região do Oriente Médio. Então, tinham 3 Gran Éden, que eram espaço-porto e eram também lugares onde se fazia as experiências genéticas, com o objetivo de fazer com que o Homo erectus, o Homo sapiens arcaico, evoluísse, desse um salto de processo evolutivo para frente. Por isso eles criaram o Adamu e a Tiamat, e depois acabaram criando um ser ainda mais avançado, que é a Adapa e Tite. Né? E aí tem um negócio interessante sobre isso. Tá? Quando a gente lê, tá? Aqui, esse livro aqui, Zoar, o livro do esplendor, você percebe que há um trecho da Zohar, que Zohar é um livro místico dos judeus, e muitos judeus leem a Torá ou a Taná com os olhos talmúdicos ou com o olhar da Kabbalah. A Kabbalah vai falar exatamente da existência de 7 mundos, 7 terras, 7 céus e por aí vai. Então, eles pegam o que é real e transverte de uma linguagem mística. Por quê? Porque, vamos lá, o que é místico não pode ser provado, não pode ser ciência, né? Também diz aqui, né? Então, quando você... Por que as pessoas não lêem o Zohar? Por que eu vou ler o Zohar?
não é? Por que eu deveria ler o Zohar? Tá? Você pega aqui no capítulo 8 do Zohar, olha aqui, ó, capítulo 8, aqui, ó, os 7 céus. Ele vai falar exatamente, tá? Ele vai falar que os 7 céus têm cada um suas estrelas fixas, tá? E suas estrelas móveis. Preste atenção nisso. Levaria uma centena de anos para se caminhar ao longo de cada céu. Ok? A altura de cada um é 5 vezes grande quanto a superfície, tão grande quanto a sua superfície. Levaria 500 anos para atravessar a distância de um céu para o outro. Acima de todos eles está o Araboque, os céus mais altos. Então, a tradição judaica dizia que existiam 7 céus. Outros acreditavam que existia 10 céus. O caso do livro de Enoque. Ok? Preste atenção. Por que nós acreditamos de que o universo Terra tem terras superiores, terra média e terras inferiores? É muito simples. Não é? Muito simples. Quando o apóstolo Paulo diz que todo joelho se dobre nos céus, na terra e embaixo da terra, tá? No céu, na terra e embaixo da terra, ele está falando de 3 níveis de existencialidades e 3 níveis de realidades. Tá? Então, ele está falando que aqui tem terras superiores, terra média e terras inferiores, com diversos níveis. Por quê? Porque eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se está no ponto aqui, mas eu vou tentar encontrar. Tá? É como se o apóstolo estivesse falando para nós de alguma coisa, né, que ele estivesse dizendo para a gente, né? Olha, eu queria pegar aqui, né, aspectos interessantes sobre o que a cultura védica dizia. A cultura védica fala exatamente disso. Existem os universos, tá? Bhumandala, que é o nosso universo, né? O nosso universo chamado de Bhumandala. Tá? Aí os outros são chamados de lokas. Tá? Brahma Loka e assim vai. E embaixo da Terra tem outros níveis de existência, que, salvo engano, são patalas, ou talas, uma coisa assim, que eles vão dizendo que são níveis de vida, níveis de existência, níveis de realidade. Né? E o canal da History está exatamente falando isso para nós. De que aqui, na Terra-média, já existiam outros seres, outras entidades existenciais. Ok? E que essas terras superiores, e aí você pode discutir se as terras superiores são os planetas. Bem, se são os planetas, as estrelas errantes, você tem que se perguntar por que ainda não
foi visto nenhum sinal de vida, nem Marte, nem Plutão, nem Saturno, nem Netuno, nem nada. Por que não? Se são eles. Ok? É preciso a gente ter clareza do que está a caminho, do que está vindo aí. Eu vou aqui mostrar um negócio muito interessante, tá, para vocês. Ok? Que é o seguinte aqui. Vou pegar aqui. Olha aqui. Eu já falei aqui o que recentemente aconteceu. Eles dizem que o universo, como nós conhecemos, tem em torno de 14 bilhões de anos. Vocês sabem que eles são tarados por esses números. É bilhões, é trilhões, você já sabe disso. E aí, o James Webb, você sabe quem é, né? Aquele telescópio sensacional que está no espaço, né? O James Webb, na primeira semana que foi lançado, que ele foi lançado, o que aconteceu? O James Webb chegou lá e resolveu vir direcionar, né, para ver o que ele encontrava, né? Bem, primeiro susto. Primeiro susto. James Webb olhou, disse assim, bem, vamos olhar, vamos. Aí o James Webb olhou e viu ali uma galáxia, preste atenção, de 13, né, salvo engano, 13,5 ou 13,1 bilhões de anos. Tá? Ele olhou e viu uma estrela ou uma galáxia de 13,5 bilhões de anos. Aí o James Webb, houve até quem dissesse que o James Webb chegou a ver. Tá? E aí é preciso você entender onde está o James Webb. O James Webb está aqui no nosso universo factual, no nosso universo chamado no nosso universo visível. Visível! Quanto é o nosso universo visível? 5% do universo total. Tá? Porque o universo todo é constituído de matéria escura e energia escura. Estude, procure aí com seu professor. Ok? Não é? Oh, meu Deus! É matéria escura universo, e energia escura, e nós só temos 5% do universo visível. O que o James Webb está vendo? Está vendo somente o universo visível. Porque o que ele vai ver mais? Tá, tudo bem. O James Webb pegou, olhou para o. Ele está também só vendo o universo factual. Ele não está vendo o universo moroncial e nem os universos fractais. Ele não vai conseguir ver. Porque esse pessoal aí, eles estão procurando outra coisa. Né? O James Webb não vai chegar aqui e vai mostrar, olha, tem sinal de vida num exoplaneta que fica a 500 bilhões de anos-luz, que eles só falam de bilhões, a 500 milhões de anos-luz da Terra. Então, portanto, lá tem vida. Olha, nós vimos luzes num planeta. Bah, para quê? Se não se pode, não tem tecnologia para viajar na velocidade da luz. Hein, pai? Fala aí. Né? Isso é bobagem. Ah, não, porque nós queremos descobrir o que é que aconteceu antes disso aqui. Na verdade, eles estão querendo descobrir o que existe além disto aqui, da explosão que eles chamavam de Big Bang. Big Bang. Bem aqui.
Porque, segundo hoje, né, divulgações de imagem, o James Webb conseguiu ver a 14 bilhões de anos. Como é que se o universo tem 13,8 bilhões de anos, como é que ele viu a 14? Né? Ele olhou para cá e o James Webb está vendo que está onde? No passado? Porque, em tese, isso tudo para cá acabou, segundo o cientista. O que nós estamos vendo para cá são as refrações de luz que agora estão chegando aqui, viajando no vácuo, que é outra bobagem. Não existe vácuo, não existe vazio. Existe aquilo que nós chamamos de éter, a protoplasmose, que os reveladores falam, né? E o fluido cósmico universal, e aí por aí vai, você chame do que você quiser. Mas não existe vazio, não existe nada. Ok? Não existe esse negócio de que tem um vazio e a luz está viajando no nada, no vácuo. É cheio de inconsistência, né? Muito bem. Então, o que é que o James Webb está fazendo? Está viajando no tempo. Porque ao olhar para trás, ele está vendo o passado. E essa teoria do Big Bang, apesar de ter sido promovida por um padre da Igreja Católica, nas primeiras, nas primeiras imagens do James Webb, na primeira semana que o James Webb vai lá, ele joga por trás, para trás, essa teoria. Por quê? Porque quando ele filma, ele detectou camadas de hidrogênio e de oxigênio. Hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio. Como é que ele pode ter olhado para trás a 13,5, a 13,1 ou a 14 bilhões de anos-luz? Olha para trás e vê e detecta as primeiras galáxias, os primeiros sóis, sei lá, tal, e aí detecta que tem elementos químicos, não da química aqui do nosso elemento químico aqui que a gente estuda aqui. Os elementos químicos como o hidrogênio, o oxigênio, ele detectou uma história. Bem, se ele detectou isso por lá, e oxigênio e hidrogênio são possibilidades existenciais de vida, pai. Sabe o que aconteceu? Eles mudaram a rota de investigação. Não, agora só se focar em exoplanetas, exoplanetas. Exoplanetas. Os caras estão tão solitários no planeta, tão sozinhos, que eles estão em busca de descobrir se existe vizinho, vai por próximo, que eles querem tomar um café lá, né, com o pessoal no exoplaneta. Se é que existe, e esse pessoal tem uma tecnologia tão avançada que eu acho que é absurdo certas coisas, sabe? Olha, essas naves, esses OVNIs têm uma tecnologia avançadíssima. Eles são civilizações avançadas. Mas se eles são tão avançados, por que ainda não vieram aqui na Terra? Nós não somos interessantes, viu, gente? Preste atenção. Nós não somos interessantes para eles. Eles já olharam aqui e disseram: "Ei, vamos manter distante desse pessoal, porque esse pessoal são confusos, brigam entre eles, se matam, se roubam, fazem uma cagada só e é melhor a gente não se meter com eles lá." É, olha, observe. Mas eles são civilizações muito avançadas. Eu acho que tão avançadas que eles já olharam para cá e disseram: "Vamos sair fora desse pessoal aí. Não, se trazer para cá,
nós vamos ter problema. É? Como nós estamos vendo que a nossa história foi muito mal contada e parte da nossa história eles transformaram em mito e lenda que é para ninguém ter interesse de pesquisar, né? Vamos deixar isso aqui é mito. Vamos deixar isso aqui em mito. Mito e lenda é uma coisa que o pessoal jamais vão ler, mas vão dizer assim, isso aqui foi mito. Né? Nossa. Então a gente vê que existem terras superiores, terra média e terras inferiores. O nosso universo Terra, meus amigos, que é onde o James Webb está, o nosso universo Terra, que é o universo visível, tá? O resto tudo é o universo visível, porque você veja bem, o nosso universo, disse em Einstein, é uma esfera, tá? Com um plano. Um plano na horizontal. Então, o nosso universo é mais ou menos isso, é o universo visível. O nosso universo. Porque qualquer outro universo que tenha ao redor desse universo aqui já não está mais dentro da esfera, né? Já vamos entrar dentro do universo moroncial, dos universos fractais, e aí o James Webb não vai conseguir ver. Né? Porque se vê, eu quero ver como é que os cientistas vão explicar. Né? Então, muito bem. Dito isso, eu estou com muito bom humor hoje, muito assim, porque, nossa, a gente fica entusiasmado quando a gente vê essas pesquisas. Né? Então, nós percebemos que a nossa história é tão mal contada que quando eles começam a divulgar essas imagens do James Webb, começa a vir tudo, cai tudo por terra, um bocado de lorota. A história do Big Bang já foi por sal. Já foi por sal. Por quê? Porque nas primeiras imagens do James Webb, ele olha para 13,1, 13,5 ou 14 bilhões de anos para cá, para trás, para trás, para trás. Aí ele diz assim, bem, já tinha oxigênio, já tinha hidrogênio. Nossa, como assim? Se a 13,8 bilhões de anos foi que o universo se contraiu, se contraiu, se contraiu. Ficou uma bolinha e explodiu. E aí resultou em nós para cá. Nós somos resultado dessa explosão para aí. Né? Os gnósticos diziam não, foi o impacto de Sofia, foi quando Sofia sai do pleroma e pá, né? Que eles resolveram dizer que isso tudo dos gnósticos é mito, o mito dos gnósticos, o mito não sei de quem, o mito é, eles classificam isso que é para lascar com tudo. Todo mundo fica aí enganado mesmo. Né? Tá? Então, você imagina isso, né? Os caras foram lá e eu estou olhando aqui as minhas anotações, porque eu adoro fazer anotações. Adoro, gente. Porque a gente tem que anotar, porque senão esse pessoal, eu não vou juntar agora. Né? Eles adoram ficar olhando para a gente, né? Certo? Eu estou olhando aqui porque eu havia feito uma anotação aqui exatamente para mostrar para vocês uma coisa interessante, tá? Que é o seguinte. O que falam para nós sobre a existência, da nossa existência aqui nesse plano, né? É que, e eu tinha anotado aqui, é que nós somos aqui uma raça, nós somos a raça humana, é recente. Há quem defenda a ideia de que a Terra é muito jovem. Né? Os reveladores falaram para mim que a Terra não tem mais do que 1 milhão de anos. Não tem mais do que isso.
Acredite se quiser, né? Foi o que eles falaram para mim, é o que eu acredito. Né? Então, eu tinha feito a anotação aqui, que é o seguinte. Ao todo, é por isso que eu falo, né? Eu vou falar no próximo vídeo isso, sobre as raças, né? Porque as pessoas dizem quantas raças existiram na Terra. Aí a minha anotação, nas minhas pesquisas e nas minhas orientações, houveram 12 raças existenciais, tá? Dentro da Terra-média. E ainda existem, se acredite ou não. Tá? Trocam informações aqui com... Lá vem teoria da conspiração. Não, querido, não é teoria da conspiração, não. É que eles gostam de fazer com que a verdade pareça mentira e a mentira pareça a verdade. É tática isso. Né? A gente paga um preço pelo que a gente fala aqui. Né? Vocês não sabem o quanto. É muito simples. Não houve... Não, as civilizações não acabaram. Não, o que acabou? Porque vejam, olha a contradição. Houve um período que tinha dinossauro na Terra, ok? Puf, pasmem. Aí um cometa veio aqui e bum, incinerou tudo, levou o farelo tudo, acabou tudo. Aí às vezes eu fico me perguntando bem, se acabou com o planeta todo, da, como é que, da onde surgiu essa outra vida? Como é que surgiu vida de novo aqui? Houve um dilúvio que afundou toda a terra em água. Morreu tudo, só sobrou Noé e a sua família. É mesmo? E aí nós somos tudo originário de Noé e a família dele? Tem certeza? Gente, vamos ser sinceros. Esse povo está achando que a gente é burro, que a gente é besta, né? Se acabou tudo, ficou só... Como é que ele conseguiu popular? Nossa, esse Noé deve ter feito filho a rodo. E os filhos dele também. Nossa, de 9 em 9 meses estava nascendo um. Isso é ridículo, né? Não, pelo amor de Deus. É evidente que a esse cataclismo causado pela mudança do campo eletromagnético sobraram muitas pessoas, não foi só Noé, não. Os reveladores, por exemplo, falaram para mim que muitas vidas foram salvas. Por quê? Porque a água não encheu assim, que ocupou todo o planeta. Não, não. Houve sim inundações, mas muitos foram salvos, colocados em montanhas, outros foram para outras áreas que não se atingiu. É muito simples. Evidente que não houve. Porque 12 raças, tá? Os andonitas de Andon e Fonta. A raça Sanjiki que deu
origem às raças de cores. Os adamitas, os adapitas, tá? Os nefelitas, os cainitas, os enlilitas, os enquitas, os noditas, os bandonitas, os anditas, né? E os andansonitas. Só aqui são 12 raças. Por isso que eu volto a dizer, nós não somos a única raça humana, nós somos uma única raça, a raça humana. Não. Mas não somos mesmo. Quem dera que fôssemos. Né? Mas olha, eu vou trazer outras e outras coisas aqui para a gente comentar. Não é não? Logo, logo eu estou voltando com mais vídeo. Por favor, deixe seu like. Tá? Se inscreva no canal. Toque o sininho de notificação. Tá? E ajude esse canal a chegar a mil inscritos até o final do ano. Me ajuda aí. Oh, ajuda aí, por favor. E a gente volta no próximo vídeo.